Eu vou contar uma história que aconteceu há 30 anos atrás, enquanto eu ainda tinha meus 20 anos de idade. Imagino eu que sobrevivi por sorte, ou simplesmente porque não era o meu momento de partir. Pelo menos é isso que eu acredito. Tudo se iniciou a partir do momento em que meus pais estavam em crise no casamento, o que para mim foi compreensível pelo que eles passaram juntos. Entretanto, eu preciso contar todos os detalhes para vocês. Vivíamos em uma fazenda em Minas Gerais. Eu, minha mãe, minha irmã caçula e meu pai. Como eu era adolescente na época, eu já tinha algumas responsabilidades como ir com meu pai coletar milho na plantação, cuidar das vacas e das galinhas, alimentar os porcos, ou seja, era bem puxado, mas eu gostava daquela vida próxima da natureza e meus pais também. Apesar de morarmos em uma fazenda, não era longe da cidade. Em poucos quilômetros já estávamos no centro, o que facilitava muito nos meus estudos. A cidade era praticamente composta por fazendeiros e entre nós havia o comércio de diversas commodities, ou melhor, produtos básicos de origem própria, ou seja, plantação. Algumas pessoas também praticavam a venda de carne, mas o meu pai não, e eu era feliz por isso. Não queria ter que desfazer dos meus animais, pois eles praticamente faziam parte da família. Eu me recordo que eu tinha bastante amigos na época, e era muito comum brincarmos entre as fazendas, correr com as galinhas, dar carinho nas vacas, andar de cavalo, sempre foi um paraíso para nós, exceto em épocas difíceis como o excesso de calor, que podia provocar queimadas, falta de chuva ou até mesmo insetos que se alimentavam da plantação. Lembro-me que meus pais costumavam passear bastante. Iam para o cinema, restaurante, viajavam juntos, ou seja, era bem bacana. E eu não me importava de ficar em casa cuidando da Elisa, minha irmã mais nova. Ela sempre foi muito querida e quietinha, às vezes quieta até demais. Várias e várias vezes eu estava ocupado no celular ou no computador e não percebia que ela estava já do meu lado me observando. A bichinha era muito rápida e silenciosa e adorava ficar andando descalço pela casa. Certa vez, eu fui para a igreja com meus amigos. Estávamos participando de um evento pré-festa junina. Logo, tínhamos que preparar a apresentação de dança e organizar as atrações e, enquanto eu estava fora, descobri que meus pais discutiram e brigaram por uma besteira, basicamente porque um deles discordou da opinião do outro e, apesar do amor incondicional, a briga é de fato normal em um casal. Contudo, minha irmã ficou assustada e saiu de casa no momento. Assim que eu cheguei no final da noite, notei a poucos quilômetros de distância algumas sirenes ligadas e iluminando o portão da fazenda, o que me fez ficar desesperado, pois eu sabia que alguma coisa poderia ter acontecido, e realmente aconteceu. Minha irmã desapareceu. Foram meses e meses de busca, entre milharal e fazendas próximas, e nada foi encontrado, nem ao menos o corpo da minha irmã. Então, meus pais começaram a se afastar um do outro. 5 anos se passaram após o sumiço da minha irmã, e eu, após 8 meses de viver de choro e depressão, resolvi seguir minha vida em diante, pois eu sabia que minha irmã, onde quer que ela estivesse, não ia querer me ver triste. Logo, passei a sair com mais frequência, até arrumei uma namorada na época, e meus pais até tentavam, mas estavam muito depressivos para continuar juntos. Porém, eles ainda se amavam e eu os ajudei a se reconectar mais uma vez. Eu comprei um ingresso de cinema e aproveitei e paguei uma diária para eles passarem a noite em um dos hotéis da cidade, que apesar de pequena, era muito conhecido por ser um ponto turístico. Meus pais aceitaram e, como a sessão seria no final da noite, eu ficaria com a casa só para mim. Então, eu teria 2 ganhos. O primeiro, fazer parte da reconexão dos meus pais, e o segundo, tentar levar alguma gatinha para casa. A segunda alternativa foi por água abaixo. Não consegui arrumar ninguém para levar para casa, mas a primeira deu certo. Quando eram 8 da noite, meus pais já não estavam mais em casa. Como eu estava de fones de ouvido e jogando uma partida de Arco-Íris 6, nem percebi. A primeira coisa que fiz foi preparar um macarrão bem gostoso para comer, algo rápido e prático, pois eu estava morrendo de preguiça e já estava ansioso para começar a assistir filmes. Contudo,
Comecei a ficar incomodado, pois parecia que tinha alguém na casa comigo. Enquanto eu estava cozinhando de fones de ouvido, parecia que alguém estava me observando atrás da porta da cozinha, e toda vez que eu olhava, se escondia. Eu fiquei morrendo de medo, então resolvi abandonar o fone e ligar o som alto para tentar disfarçar a caganeira. Em seguida, sentei no sofá e comecei a minha sessão. Deixei a panela de pipoca ligada e comecei a assistir o filme. Porém, algo não estava normal. Pude observar em minha visão periférica que alguém de fato estava na casa comigo. Era algo baixo, mas grande. Eu fiquei apavorado. Deixei a televisão ligada e resolvi me esconder. O primeiro local foi embaixo da cama. Mas eu comecei a pensar que não faria sentido. Se a pessoa que estava comigo na casa entrasse no meu quarto, eu seria uma presa fácil. 5 minutos que pareciam uma eternidade depois, eu subi para o sótão da minha casa, pois lá era o lugar que eu costumava me esconder quando brincava enquanto criança. Entretanto, foi a pior decisão que tomei, pois, ao acender as luzes, observei que meus pais estavam lá, aparentemente mortos e com os corpos próximos um do outro, como se estivessem abraçados, porém, sem os seus membros superiores. Eu gritei e saí correndo de lá. Corri daquela casa e não me preocupei com mais nada, até perceber que aquela coisa estava bem atrás de mim. Como eu já havia entrado no milharal, era possível ver, quando eu olhava para trás, 2 antenas enormes se movimentando com agilidade correndo atrás de mim. Eu estava correndo descalço, esfolando meus pés, mas eu precisava correr pela minha vida. Consegui chegar na igreja que ainda estava aberta, invadi gritando e pedi para as pessoas correrem de lá e alguém me socorrer, porém, eu não podia ficar, pois sabia que a igreja seria o último lugar possível que eu iria conseguir alguém armado para tentar me ajudar. Então, me direcionei para uma das fazendas mais próximas, em que o proprietário é daqueles velhos antigos que vive segurando uma 12 por onde passa. Pude ouvir alguns gritos de pavor enquanto passei pela igreja, e não era a minha intenção deixar o assassino por lá, porém, também não era dele ficar. Ele ainda estava correndo atrás de mim, não se preocupando mais em estar em minha busca, o que defini como uma caçada. Apesar de desengonçado, ele era muito rápido, e eu também. Contudo, eu já estava ficando cansado, mas eu sabia que estava chegando no local que precisava. Entrei gritando na fazenda, pedindo socorro, e o velho já saiu com a espingarda na mão e os óculos no rosto. Entretanto, seu medo foi tão grande que ele deixou os óculos cair e acabou atirando involuntariamente para o alto, caindo de costas no chão com uma violência tão grande que lhe rendeu uma parada cardíaca. Eu já sabia que eu seria o próximo a morrer se não tomasse uma atitude. Logo, entrei na casa, tranquei a porta e esperei aquela coisa bater até a porta se quebrar. E, enquanto isso, segui pela porta de trás, dei a volta na casa e consegui pegar a espingarda. Assim que pude ver aquela coisa chegar a poucos metros à minha frente, dei um tiro em seu rosto que explodiu gosmas por todas as partes. Depois do ocorrido, passei a morar na casa dos meus amigos e, assim que consegui um emprego na cidade, resolvi vender a fazenda e me mudar para São Paulo. Hoje, eu vivo com uma filha pequena e com minha esposa, e nunca contei e nem sei se devo contar essa história para elas. Só me lembrei há pouco porque, enquanto assisto o documentário do canal Planeta dos Bichos, me recordar que um gafanhoto enorme estava por aí, correndo com as pernas da minha irmã e, provavelmente tentando coletar os meus membros superiores, pois o dos meus pais não se adaptou à sua metamorfose. It's a locust with an appetite for destruction that can rise to the level of a biblical plague.